Olá, queridos amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos ao Bíblia Fácil e ao Santuário. Você percebeu que nós estamos aqui num santuário cenográfico que foi montado nos estúdios da TV Novo Tempo, aqui em Jacareí, para aprendermos mais sobre o santuário. Está lembrado que semana passada a gente aprendeu sobre o santuário celestial? Existe um santuário no céu, local onde Deus habita, onde Ele é adorado, mas também local onde se originou de forma inexplicável e ilógica o pecado. Pastor, eu não vi esse tema. Você não viu o primeiro programa da nossa temporada? Então você vai agora para o nosso NT Play e você assiste a primeira temporada, tá bem? Ou você vai para o nosso site, novotempo.com/Bíblia Fácil, e você assiste lá o primeiro episódio dessa temporada. E para você que está chegando agora, este é o programa onde a gente reúne 10 amigos que vieram de vários estados do Brasil para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Aqui nós temos amigos vindo do Espírito Santo, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Piauí, esqueci de alguém? E você que está aí nos acompanhando em casa. Então, são vários estados juntos para aprendermos mais a Palavra de Deus. Nessa nova temporada do Bíblia Fácil, continuamos com o tema do santuário e eu quero aproveitar e oferecer para você esse DVD aqui, ó, o DVD Santuário, O Caminho de Deus. Esse DVD é um presente que a Novo Tempo tem para você. Você pode solicitá-lo agora. Está aí na internet? Acesse o nosso site, novotempo.com/Bíblia Fácil. Você vai ver a imagem do DVD, clica nela, preenche um cadastro rapidinho e a gente manda para a sua casa. Se você está aí com o WhatsApp, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp, nosso número 12981001425. Diga assim, eu quero o DVD Santuário, e nós vamos mandar para a sua casa. Aqui você vai encontrar os mesmos temas que estamos gravando aqui no Bíblia Fácil, que você vai assistir hoje, o tema 2, só que gravados lá em Israel. Nós fomos até um parque nacional de Timna, lá em Israel, onde existe um santuário montado nas dimensões do santuário de Moisés. O mesmo tamanho do santuário de Moisés, eles montaram lá no Parque Nacional de Timna, em Israel. E foi lá que nós fomos para gravar esse DVD. Um presente para você e para a sua família. Agora, pastor, eu queria pedir, mas eu só posso ligar. Eu não tenho WhatsApp, não tenho acesso à internet. É fácil, liga para a gente, 12 21 27 3121. Lembra de ligar em horário comercial, tá bem? E nós vamos atender você com o máximo de carinho. Aqui já estamos todos prontos para começarmos mais um estudo, mas você sabe que a gente não começa a estudar a Bíblia aqui sem antes fazer uma oração. Então quero convidar a todos para tomar as suas Bíblias e nós vamos orar, pedindo a Deus a bênção para o estudo da Bíblia que nós vamos começar agora. O tema que hoje vamos estudar, o santuário terrestre. E esta foto que você está vendo aqui é a foto do santuário lá em Timna, onde nós filmamos esse DVD. Tá bem? Vamos orar então, para aprendermos mais do santuário? Pai querido, obrigado por estarmos juntos mais uma vez para estudarmos o teu livro sagrado. Queremos entender hoje como que esse santuário foi construído, como ele era e os serviços que nele aconteciam. Para que uma vez compreendidos isso, possamos entender o papel do Messias ao vir a esse mundo nos salvar. Que o Deus Espírito Santo nos acompanhe mais uma vez e abra nossa mente à compreensão e o nosso coração à aceitação. Em nome de Jesus nós choramos. Amém. Vamos fazer uma breve recapitulação de semana passada? Vimos semana passada que existe um santuário no céu. E nesse santuário que Deus criou para a sua habitação, que também era um local de adoração, de forma inexplicável e ilógica, o mal surgiu no coração de um anjo chamado Lúcifer. Nós lemos aqui 2 textos semana passada, estão lembrados? Isaías 14 e Ezequiel 28.
Esses são 2 capítulos da Bíblia que nos ajudam a entender um pouquinho mais desse assunto. Como é que o ser humano foi envolvido nesse grande conflito entre o bem e o mal? Em algum momento, o pecado que se originou no céu veio para o planeta Terra. Como que isso aconteceu? Olha o que diz o livro do Apocalipse, capítulo 12, verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para onde? Para a terra. E com ele quem? Os seus anjos. O diabo foi expulso do céu. E o José Mário tinha perguntado na semana passada, né? Por que que Deus permitiu que ele estivesse no nosso planeta, né? E nós então explicamos de que Deus criou Adão e Eva à sua imagem e semelhança, mas eles foram criados com livre-arbítrio e para que eles pudessem ser integrados à família celestial, um teste tinha que ser feito. Então Deus permitiu que Eva fosse tentada pela serpente. E em Gênesis 2,16, Deus havia dado a seguinte orientação: o Senhor Deus lhes deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não o quê? Não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente o quê? Morrerás. Daí vem Paulo e explica: o salário do pecado é a morte, porque Deus disse: não coma, se você comer, você vai morrer. Desobedecendo a ordem divina, Eva foi enganada pela serpente, tomou do fruto, levou também para Adão e ambos perceberam que estavam nus. Essa palavra, ela significa que eles perderam a inocência com a qual foram criados. Eles estavam nus, sem a inocência, sem a glória de santidade que os velava assim que eles foram criados por Deus. Mas Deus não abandonou o homem, mesmo diante dessa queda. Deus não foi surpreendido. Deus não pode ser surpreendido porque Ele é onisciente. E um plano havia sido estabelecido antes mesmo da queda, caso o homem pecasse. É por isso que a gente lê em Gênesis 3:21, e fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Esta pele que a Deus usou para cobrir a nudez de Adão e Eva, para que ela fosse providenciada, um animal teve que ser morto. Esse primeiro animal, morto no Éden, ele já apontava para um sacrifício substitutivo que seria feito em favor do homem. Então o homem tentou cobrir sua nudez com folhas de figueira. Estão lembrados disso? O Gênesis ensina isso. Só que a folha de figueira, com poucos dias, ela apodrece. Isso mostra a ineficácia da obra humana em tentar se salvar. Agora, a pele do animal que Deus preparou, isso sim podia cobrir a nudez de Adão e Eva. E esse animal que morreu, para ceder a pele, para que Adão e Eva fossem vestidos, já apontava para o Messias que viria por eles morrer. Então, os sacrifícios realizados lá por Adão e Eva já apontavam para a vinda de um Messias Salvador. E Adão e Eva foram instruídos a sacrificar. E eles ensinaram seus filhos. Como se chamavam os primeiros filhos de Adão e Eva? Caim e Abel. E o que é que Deus pede para esses dois garotos? Tragam para mim uma oferta. E o que fez Abel? Foi lá, pegou o cordeirinho, como mandava a lei, como seu pai tinha ensinado, Adão, matou o cordeirinho e ofereceu ao Senhor. O que fez Caim? Foi lá e pegou dos frutos da terra e trouxe para oferecer a Deus. A Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel e desprezou a de Caim. Por que ele fez isso? Porque Deus nunca pediu oferta de cereais, de frutas. Deus nunca pediu. Deus pediu ofertas de animais, porque o animal morria para apontar para um Salvador. Caim quis uma rota alternativa. Eu vou inovar, eu vou fazer do meu jeito. E Deus não aceitou. Aceitou a de Abel, que foi obediente. Então, esses sacrifícios que Adão praticava, que ensinou os filhos a praticarem,
Todos eles apontavam para quê? Para o Messias, que um dia viria dar a sua vida por todos nós. Dermeval. Mas aí, pastor, a Bíblia fala que Abel foi ser pastor, Aham. Caim, lavrador. Lavrador. E aí? Ele não tinha... Não importava a profissão deles. Deus, quando pediu que eles trouxessem uma oferta, era uma oferta de animal. Ele deveria... Ele deve ter pegado emprestado com o irmão dele. Não é emprestado, ele também era dono, né? A profissão era diferente, mas tudo era deles. Ele tinha que ter pego um animal, como havia sido orientado, e sacrificado. E não levado cereais, frutos da terra. Então não importa a profissão que havia no Antigo Testamento. A oferta era de animal. O sangue tinha que ser derramado. Então, na verdade, ele deveria comprar ou trocar, enfim, ele deveria arrumar um animal. Mas voltando um pouquinho aí, da pergunta dele, em Gênesis 2:9 diz que Deus fez todas as coisas bonitas para os olhos e gostosas para o paladar. Quando fala dos frutos, né? E Eva deixou tanta coisa bonita. Lá na minha terra, planta-se muita manga. Temos muita manga. Eu gosto muito de manga. E sempre eu comento lá, já preguei sobre isso. Não tem nada mais bonito que uma manga rosa. Uma maçã, frutos bonitos. Por que Eva deixou tanta coisa boa para exatamente desobedecer ao seu Criador, né? A Bíblia diz que Eva foi enganada pela serpente na sua astúcia. A serpente foi astuciosa, né? Levou Eva a desejar algo que ela achava que não tinha. Eva, você não quer comer? Ah, Deus proibiu. Não, Deus proibiu, sabe por quê? Porque no dia em que você comer, os seus olhos se abrirão e você será como Deus, Mentira conhecedor deslavada, do bem né? e do mal. Olha, a Eva contou uma mentira para ela, prometeu algo que era impossível. Mas, infelizmente, Eva acreditou nessa história, comeu, levou para Adão, ele também comeu, e aí começou toda a história de miséria que nós conhecemos. Os descendentes de Adão, de Sete, eles também sacrificavam. E você tem na Bíblia a história dos patriarcas e profetas que erigiam altares e neles sacrificavam. Então, olha, por exemplo, o caso de Noé. Noé, Abraão, são patriarcas mencionados na Bíblia, erigindo altares e ali sacrificando. Por quê? Porque de forma verbal foi passado de pai para filho a necessidade de oferecer sacrifícios até que o Messias viesse. Ailton? Então, pastor, em questão do Jardim do Éden, eles pecaram e foram lançados para fora do jardim. Expulso do jardim. Expulso. E o jardim, ele existiu, ainda existe? Ainda existe. Cremos que ainda existe, não mais aqui na Terra. Então, se vamos para Apocalipse, lá Deus diz que vai nos dar um novo céu e uma nova terra. Eu acredito que o jardim vai ser devolvido um dia para nós. Esse jardim vai voltar para nós um dia, mas ele não está mais nessa terra, né? Então, eles foram expulsos do jardim, anjos foram colocados na entrada do jardim para que eles não entrassem lá, não comessem da árvore da vida, só que agora em Apocalipse 21 diz que nós vamos comer da árvore da vida. Ela vai estar lá. Ou seja, vai o jardim ser devolvido. Então o jardim ele não existe mais na terra. Aqui na terra, não. Sim, Viviane? Pastor, de quanto em quanto tempo eles realizavam esses sacrifícios? Sacrifícios? Me parece que a orientação foi o seguinte: você tem ofertas de adoração, onde você oferta adorando a Deus. Existem ofertas de gratidão, existem ofertas também que você faz quando você peca, pelo pecado. Isso foi melhor sistematizado quando o santuário foi construído. Por quê? Porque é no santuário que virão vários tipos de ofertas. Pecado consciente, pecado por ignorância, pecado do príncipe, pecado do povo. Aí tinha vários tipos de ofertas e vários tipos de animais. Porque tem gente que acha que no santuário só morria cordeiro. Não. No santuário morria cordeiro, morria pomba, morria rolinha, morria bode, carneiro, touro. Eram vários os animais que lá eram oferecidos, de acordo com os pecados.
Então, isso na era patriarcal não estava muito bem sistematizado, mas foi sistematizado quando Deus mandou que Moisés construísse um santuário. Ok? Êxodo 25, 8. Lembra desse texto que nós vimos semana passada? Deus mandou Moisés assim, ó, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Pronto. O santuário que foi construído aqui na terra por Moisés, que nós tentamos reproduzir de maneira cenográfica aqui nos nossos estúdios, apontava para um santuário celestial. E de acordo com Êxodo 25, 40, o santuário terrestre, ele deveria ter sido feito de acordo com o modelo do celestial. E nós vamos entender agora como é que foi esse processo de construção. Antes, porém, pastor Wilson. Eu queria só voltar a comentar um pouco lá do Éden. Primeiro que a mulher, ela tem uma persuasão incrível, né? Ela não chegou para Adão e falou, ó, você quer comer? Não, ela já falou, come aí. Ela já deu, teve que comer. Outra coisa, com relação a sair do Éden, eu queria comentar porque sobrou a árvore da vida. E se eles ficassem lá, ia querer comer a árvore da vida, que simbolizava Jesus, e aí não ia haver redenção. Se eles comessem da árvore da vida, eles se tornariam eternos pecadores. Eternos pecadores. É por isso que não podiam comer mais. Tá certo. Mas um dia, os salvos voltarão a comer dela, para ter vida eterna. Com autorização. Com autorização. Pastor, sei que muita gente de casa às vezes fica se perguntando por que hoje em dia não são mais feitos esses sacrifícios. Teria como o senhor esclarecer para a gente essa dúvida? Claro, nós vamos entender que todo o sistema sacrificial que foi estabelecido por Deus no santuário, eles apontavam para o Messias, certo? Quando o Messias veio, ele cumpriu toda a lei cerimonial. E o santuário deixou de ter validade. Em que momento? Na morte de Jesus. É por isso que Mateus 25 diz que quando Jesus morre, o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo. Ou seja, não tem mais necessidade de um santuário, nem de sacrificar animais, porque o verdadeiro Cordeiro de Deus acabou de ser oferecido. É por isso que hoje os cristãos não têm mais necessidade de sacrificar. Ok? Obrigada. O santuário foi construído com base em ofertas. Deus orientou Moisés, olha, o povo deve trazer suas oferendas, tragam suas ofertas. Eles foram trazendo, e eles trouxeram tanto que Deus teve que pedir a Moisés, olha, diga ao povo para não trazer mais, já tem mais que suficiente. E com as ofertas que o povo trouxe, eles construíram o santuário. Esse pátio, construído por Moisés, tinha 100 côvados de comprimento e 50 côvados de largura. Côvado é uma medida bíblica. Quanto vale um côvado? Côvado é a distância entre o cotovelo e a ponta dos dedos. Em média, alguns estudiosos dizem, falam em 41 centímetros, 43, 45. Então, é de 40 a 50 centímetros a medida de um côvado. Por questões pedagógicas, vamos bater o martelo em 50 centímetros para ficar fácil para a gente? Então, o pátio do santuário tinha 50 metros de comprimento e 25 metros de largura. Era mais ou menos isso aí. Então, de comprimento, 50 metros, de largura, 25 metros. Esse era o pátio, onde estava o santuário construído. Agora, no pátio você tinha 2 móveis. O primeiro deles era a pia com água. E aqui nós tentamos reproduzir um pouquinho do que seria essa pia. Então, a pia com água era um objeto usado por Deus, ou melhor, pelos sacerdotes, onde todos os dias, antes deles começarem a oficiar, ele vinha aqui e se lavava. Então, ele se lavava na pia antes de começar a ministração no santuário ou antes de começar a receber os pecadores. Então, a pia estava no pátio e o outro móvel que havia no pátio era o altar de holocausto. Esse altar de holocausto foi construído onde as ofertas eram queimadas e aqui havia constantemente fogo ardendo. Qual era o tamanho? Ele tinha 2,5 metros de comprimento, 2,5 metros de largura. Ou seja, ele era quadrado.
e ele tinha de altura mais ou menos 1,5 metro. Aqui está dizendo 3 côvados, mais ou menos 1,5 metro. Esse era o altar de holocausto. Agora, entrando no santuário, você tinha 2 compartimentos. O primeiro compartimento era o santo e o segundo compartimento era o santíssimo. E os compartimentos dentro do santuário estavam separados por uma linda e rica cortina. Entrando no primeiro compartimento, você tinha a mesa dos pães da proposição. Ela tinha 1 metro de comprimento, meio metro de largura e mais ou menos 75 centímetros de altura. Sobre ela eram colocados 12 pães. Estes pães representavam também as 12 tribos de Israel e apontavam para Jesus, o pão da vida. Estes pães eram trocados a cada sábado e era trabalho do sacerdote entrar todo sábado e trocar os 12 pães da proposição. À esquerda de quem entrava no santo estava o candelabro com 7 lâmpadas. Esse candelabro apontava para Jesus, a luz do mundo, e é dito também que no santuário, fechado por cortinas, era a única fonte de luz. Então as lâmpadas não poderiam ser apagadas, porque a ministração do sacerdote dependia dessas lâmpadas estarem acesas. E o terceiro móvel que havia no primeiro compartimento era o altar de incenso. Esse altar possuía meio metro de comprimento, meio metro de largura e 1 metro de altura. E nele o sacerdote queimava incenso. Então ele trazia incensos aromáticos, queimava ali e um odor agradável se espalhava pelo santuário. Por que ele fazia isso? Porque como o santuário recebia o sangue de animais, era um local com um odor fétido. Por isso se queimava incenso, para amenizar ali o ambiente. E um outro detalhe, este incenso queimado, quando a fumaça subia, ela passava por cima da cortina, que separava o santo do santíssimo, e a fumaça ia até o santíssimo, onde simbolicamente, onde estava, não simbolicamente, onde estava visivelmente a presença de Deus. Então, esta fumaça simboliza a oração dos santos, a oração que nós fazemos e que vai até o Pai. Sim, meu Pastor, amigo Dermeval. Qual a diferença do sacerdote para o sumo sacerdote? Ok. Para trabalhar no santuário tinha que ser levita. Então, só podia trabalhar no santuário quem era levita. Ali estavam os levitas para cantar, ali estavam os levitas para montar e desmontar o santuário, e ali estavam os levitas para servir também no sacerdócio. Sacerdotes haviam vários, e eles estavam divididos em turnos. Então, eles trabalhavam revezando-se por turnos, e eram vários. Sumo sacerdote, só havia um, e deveria ser descendente da família de Arão. Arão foi o primeiro sumo sacerdote. Depois os filhos deles, os netos, bisnetos, tinha que ser da linhagem de Arão. O sumo sacerdote era uma função vitalícia. Só era nomeado outro quando este morria. Era a mais alta autoridade religiosa em Israel. E ele entrava em cena um dia por ano, no 10º dia do 7º mês, quando havia ali o juízo, quando havia a purificação do santuário. Nós vamos ter uma lição que vai falar só sobre isso, como que o santuário era purificado. Mas então você tinha vários sacerdotes e um sumo sacerdote. Esses sacerdotes tinham várias funções. Eles recebiam o povo para receberem a confissão dos pecados, e então o pecador matava o animal, ele partia esse animal, ele derramava o sangue à base do altar, ele colocava o animal em cima para ser queimado, ele entrava com o sangue no santo, ele providenciava a lenha para queimar no altar de holocausto, ele trocava os pães da proposição.
Então haviam várias funções do sacerdote. Já do sumo sacerdote, a principal delas era no dia da expiação, quando então acontecia o juízo. O santuário, do amanhecer do dia até o entardecer, era um local de muita atividade, porque constantemente haviam ali pessoas trabalhando, levando suas ofertas, etc. Rogéria, né? Pastor, por que que os 2 filhos de Arão morreram dentro do santuário, se eu não me engano? Eu gostaria de saber por quê. Nadab e Abiú, né? Isso. Porque eles trouxeram fogo estranho. O que isso significava? O fogo que era levado para dentro do santuário tinha que provir do altar de holocausto. Eles não poderiam ser tomados de outro local. O que eles fizeram foi desobedecer essa ordem. Quiseram agir do seu jeito. Apresentaram perante o Senhor fogo estranho, que não era a orientação. Então, assim como no caso de Caim, quando Deus não recebeu sua oferta, porque não era oferta de cereais, era sacrifício de animais, Deus também exterminou Nadab e Abiú, porque não pegaram do fogo do altar, mas apresentaram fogo que eles mesmos tinham acendido em algum lugar. Por isso foram rejeitados. Ok? Me satisfaz uma outra curiosidade. Esses pães não eram fermentados. Era por isso que deveriam ser descartados semanalmente? É a questão da validade mesmo. Então, a questão da renovação, da semana, do ciclo semanal, da chegada do sábado. Então, há vários significados na troca desse pão. Sim, meu amigo Magnum. Pastor, assim, uma curiosidade, envolvendo hoje culturas e tradições, será que por conta desse ensinamento do santuário de altar de incenso, é por isso que hoje se tem a cultura de se queimar velas e se queimar incenso em orações e em várias outras, assim, religiões? Lá se queimava incenso e muitos ainda queimam. E você vai perceber que várias atividades que haviam no santuário, alguns ainda tentam hoje manter essas atividades. Ou seja, aquilo que já deveria ter sido caducado, porque teve o seu objetivo e cumpriu o seu propósito, alguns querem manter isso até hoje ainda. Mas a palavra de Deus não nos orienta a continuarmos nessas práticas. Por exemplo, queimar incenso. Queimar incenso para Deus ou para quem quer que seja. Então a Bíblia não nos orienta a isso. Mas tem gente tentando manter aquilo que já deveria ter sido parado há muito tempo. Ok? Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho voltamos, continuando aprendendo hoje sobre o santuário terrestre. Não sai daí, voltamos num instante. Acompanhe no próximo bloco. Por isso, eu e você hoje devemos entender que o santuário terrestre, ordenado por Deus que fosse construído, ele tem uma relação com o santuário celestial. Na relação, ela é tipológica, ela é estrutural e funcional. Estamos de volta com Bíblia Fácil, Santuário. Se você quer aprender mais sobre os temas que aqui estamos estudando, eu tenho um presente para você. É esse aqui, ó, DVD Santuário, O Caminho de Deus. Peça agora o seu, mandando uma mensagem para o nosso WhatsApp, 12981001425. Ou então agora você acessa o nosso site, novotempo.com/Bíblia Fácil. Você vai preencher lá um formulário e você vai receber na sua casa. Se não, liga para nós depois em horário comercial. Telefone 0 operadora 12 21 27 3121. Gravou aí? 12 21 27 3121. E para você que quer participar do Bíblia Fácil, quer vir aqui gravar com a gente na próxima temporada, quer ser um dos 10 amigos que vai estar sentado aqui comigo nos estúdios da Novo Tempo, você pode se inscrever também pelo nosso site. É só acessar novotempo.com/Bíblia Fácil. Lá vai ter um banner convidando você para participar com a gente. Se inscreve ali e você pode ser um dos nossos convidados na próxima temporada. Tá bem? Vamos voltar aqui então ao nosso estudo. Terminamos de ver que no santo haviam 3 móveis. Mesa com os pães da proposição,
candelabro com 7 lâmpadas e o altar de incenso. O outro compartimento do santuário era chamado de Santíssimo, o segundo compartimento. No lugar santíssimo havia apenas um móvel, a Arca da Aliança. E a Bíblia diz que essa arca tinha 2,5 côvados de comprimento, 1,5 côvado de largura e 1,5 côvado de altura. Ou seja, mais ou menos 1,25 m de comprimento, mais ou menos 75 centímetros de largura e 75 centímetros de altura. Esta era a Arca da Aliança. Ela foi feita de madeira de acácia, revestida de ouro, e a tampa que a cobria, chamada de propiciatório, era uma tampa toda de ouro. E dentro da arca foi colocada as 2 tábuas da lei que Deus deu a Moisés no Monte Sinai. Então a arca foi construída para ser receptáculo para a lei de Deus. E por um tempo também esteve lá um pote com maná e a vara de Arão que floresceu numa ocasião. Mas ela foi construída especificamente para receber a lei de Deus. Então o sacerdote ministrava no santo todos os dias e o sumo sacerdote no santíssimo uma vez por ano. Este era o santuário terrestre que Deus mandou ser construído. E quando eles terminaram a construção, o que aconteceu? Êxodo 40 diz assim: assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, o tabernáculo, né? E a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E o que aconteceu? Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Terminou a construção. A glória de Deus, a Shekinah, veio e pousou sobre a arca, no Santíssimo, e uma nuvem cobriu o tabernáculo. De dia, a nuvem protegia o povo de Israel do sol. À noite havia fogo na nuvem, e esse fogo aquecia o povo de Israel e espantava os animais selvagens. E de dia, quando a nuvem se levantava e começava a se mover, o povo desmontava o santuário, desmontava o acampamento e começava a caminhar. Quando a nuvem parava, o povo parava e acampava. Assim eles prosseguiram, saindo do Egito para a terra de Canaã. Eu tenho aqui para você uma ilustração da manifestação de Deus no santuário. Deus manifestava constantemente sua presença, e aqui está o mapa, desde o Egito, de onde eles saíram, atravessando o Mar Vermelho, indo para o sul de Israel até o Monte Sinai, onde o santuário foi construído, foi lá na península do Sinai, e depois eles começam sua jornada em direção à terra prometida. Quantos anos durou a jornada? 40 anos. E depois de 40 anos, o que aconteceu? Reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel, aonde? Em Siló. E ali armaram a tenda da congregação e a terra estava sujeita diante deles. Então, quando Moisés, depois de 40 anos caminhando com o povo, chega na fronteira de Canaã, Deus leva Moisés para o alto do monte e diz: você não vai entrar. Aí quem é que vem liderar o povo agora? Josué. E Josué faz o povo atravessar o Rio Jordão. E quando eles cruzam o Rio Jordão, eles chegaram em Canaã, na terra prometida. E lá em Canaã eles armaram a tenda em Siló. Então Siló tornou-se a primeira capital do povo de Deus
aonde o santuário foi montado. Eu estive em Siló alguns dias atrás, algum tempo atrás, e aqui está uma foto que eu tirei do sítio arqueológico em Siló. Aqui nós estamos na Terra Prometida. E esse sítio arqueológico era onde o povo estava acampado. Então, aqui nesse sítio, em Siló, o santuário foi montado pela última vez. E aí terminou a jornada do povo de Israel. Eles expulsaram os habitantes da terra, começando pela cidade de Jericó, que foi a primeira que eles venceram, e eles tomaram posse da terra prometida, da terra de Canaã. Sim, minha amiga? Pastor, eu tenho uma dúvida a respeito, toda vez que eu gosto de pesquisar, tanto na Bíblia como na internet, né, sobre essa distância. Eu já fui no Egito e depois eu olhei no Google, e a distância entre de onde eles saíram até a Terra Prometida era mais ou menos 5 horas de carro. Por que o povo teve que permanecer 40 anos no deserto até chegar, se a distância era tão pequena? Eles poderiam ter feito o trajeto em 40 dias, né? Mas ficaram 40 anos por causa da incredulidade. Porque quando eles enviaram os 12 espias, os espias voltaram com um relatório negativo, 10 deles. 2 deram um relatório positivo, Josué e Caleb. Mas por causa dessa incredulidade dos espias e do povo, Deus falou assim, esta geração não vai entrar na terra de Canaã. E essa jornada que durou 40 anos, levou toda aquela geração a morrer no deserto. Os únicos que entraram lá daquela geração foi Josué e Caleb. Os outros morreram todos, por causa da sua incredulidade. Ela fez a minha pergunta. É que eu ia perguntar por que Moisés não entrou, né? Por que Moisés não entrou? Boa sua pergunta. Por que ele não entrou? Por causa do episódio da rocha em Refidim. Deus falou assim para Moisés, Moisés, o povo clamou a mim porque não tem água no deserto. Você faz o seguinte, pega o seu cajado e toca a rocha. E a água vai sair dela. Aquela rocha que Moisés foi orientado a tocar era um símbolo de Cristo. A água da vida. Agora Moisés, irado com a situação, ele não tocou a rocha. Melhor, né? Deus disse, fala a rocha, né? Ele pegou o cajado e feriu com violência a rocha. Então, a lição que Deus queria ensinar para o povo não pôde ser ensinada por causa do ato de desobediência de Moisés. Aí Deus diz, Moisés, você está vendo toda a terra? Você não vai entrar, que você me desobedeceu. Agora a gente olha assim e pensa, mas Deus, por causa de uma coisinha só, parece que foi cruel, né? Olha o outro lado. Moisés não entrou, morreu. Só que quando vem Cristo, séculos depois, quem é que vai conversar com Jesus no Monte da Transfiguração? Moisés. Moisés está ali. Quer dizer, veio Moisés e Elias, né, conversar com Jesus. Se Moisés veio conversar com Jesus no Monte da Transfiguração, é porque Deus o ressuscitou. Agora, em que momento Deus o ressuscitou? Será que Deus matou Moisés, deixou ele lá 30, 40 anos morto? Então, uma teoria que eu acredito nela é que Deus permitiu que Moisés morresse e em seguida o ressuscitou e já levou para os céus. Agora, com toda essa história construída, eu pergunto, o que foi melhor para Moisés? Morrer ou ter entrado na terra de Canaã, carregando ali o peso da sua velhice? Pastor Wilson. Numa linguagem mais popular, assim, com relação à pergunta da colega ali, poderia dizer que teve que demorar 40 anos, porque o Egito em 40 dias não ia sair do povo, precisava de 40 anos para o Egito sair do povo? Eu não sei se podemos afirmar, porque de fato o Egito não saiu do povo, né? Até hoje. Eles acabaram morrendo no deserto porque não abandonaram os costumes, né, do povo egípcio. Mas a luta de Deus sempre foi pela purificação, para que o povo se purificasse. Abandonasse os costumes idólatras, né, que eles aprenderam no Egito, se purificassem para servir ao Senhor. Então, quando eles chegaram em Siló, a tenda foi armada de forma definitiva. Quanto tempo esteve essa tenda armada aí em Siló? Se você sai de Josué
e vai até Salomão, você tem mais ou menos 400 anos. Então, por cerca de 400 anos, a tenda em Siló abrigou a Arca da Aliança, a lei de Deus, e era o centro da religião de Israel. Aí veio Davi, quis construir um templo para Deus, uma casa, né? Ele um dia estava passeando pelo seu palácio em Jerusalém e pensou assim, olha, eu tenho uma linda casa para habitar e Deus mora numa tenda lá em Siló, vou fazer uma casa para ele. Deus não deixou que Davi fizesse, mas Salomão, seu filho, fez. Davi reuniu em vida todo o recurso necessário, mas foi Salomão quem construiu. Então Salomão inaugurou o templo e esse templo esteve mais ou menos também por uns 400 anos funcionando, até que veio quem? Nabucodonosor, rei da Babilônia, e destruiu o templo de Salomão. A destruição aconteceu no ano 586, na terceira invasão de Nabucodonosor a Jerusalém. Esse templo ficou em ruínas por 70 anos. Quando o povo judeu voltou da Babilônia, depois de 70 anos de cativeiro, eles reconstruíram o templo. Zorobabel era governador da Judéia nessa ocasião, e o templo de Salomão passou a ser conhecido como o templo de Zorobabel. Esse templo de Zorobabel depois foi reformado por Herodes o Grande e passou a ser chamado o templo de Herodes. Quando Jesus vem, é esse templo que ele vai conhecer, porque Herodes não apenas reformou o templo, como também ampliou. E Jesus conhece esse templo, que estava no mesmo local construído por Salomão. E Jesus começa o seu ministério purificando o templo e termina o seu ministério purificando o templo. No Evangelho você encontra 2 vezes Jesus purificando o templo. Agora, o que nós precisamos entender é que o santuário terrestre que Moisés construiu por ordem divina, ele tem uma relação, uma correspondência com o santuário celestial. Essa correspondência é estrutural e é funcional. O que quer dizer isso? A estrutura do santuário terrestre parecia com o celestial e as funções no santuário terrestre apontavam para funções que aconteceriam também no santuário celestial. Mas esse tema, vamos voltar com mais detalhes. Pastor Wilson. Quando o Senhor, ele foi para julgamento, Herodes enviou ele para lá, e o outro enviou para cá, porque tinha que ser no templo de Herodes que ele tinha que fazer o sacrifício. Quando Jesus foi preso, ele foi levado primeiro ao sumo sacerdote, Anás, depois Caifás. Depois que ele vai, então, para Herodes. E aí fica aquela história, né? Então, Pilatos, Herodes, primeiro, Pilatos não encontrou motivo para matá-lo, mas o povo estava pressionando, né? Finalmente, Jesus é crucificado fora da cidade, porque havia uma profecia que dizia que ele morreria fora dos muros. Então, eles ficaram nesse jogo de empurra, porque os judeus mesmo não podiam matá-lo. Os judeus queriam que os romanos o matassem. Os judeus não poderiam matá-los. Então, por isso que houve esse jogo de empurra, para que alguém romano ordenasse a execução de Jesus. O senhor falou do templo de Herodes, né? E o senhor falou, tem que começar no templo e terminar no templo. Eu falei, ué. Não. Herodes aqui é porque ele reformou e ampliou o templo nos dias dele. E aí, quando vem Jesus, ele vai conhecer esse templo que Herodes havia reformado e ampliado, certo? É esse templo lá que os discípulos vão chamar a atenção dele, né? Mestre, olha quão belas as construções do templo, Mateus 24:1. E Jesus fala assim, você está vendo isso aí? Não ficará o quê? Pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí Jesus profetizou que o templo seria destruído. E o templo foi destruído exatamente no ano 70 de nossa era. Quem é que destruiu o templo? Tito, general romano. Então, Roma
invadiu a cidade, ou melhor, Roma persegue aos judeus, destrói o templo, mata os judeus, aqueles que puderam se salvar fugiram, daí temos a diáspora judaica, e o templo então foi completamente destruído no ano 70 de nossa era. Do ano 70 para cá, nós não temos mais um santuário aqui na terra. E até o ano 70, os judeus continuavam sacrificando animais, porque eles não entendiam que Jesus era o Messias. Por isso, eu e você hoje devemos entender que o santuário terrestre, ordenado por Deus que fosse construído, ele tem uma relação com o santuário celestial. Na relação, ela é tipológica, ela é estrutural e funcional. Ou seja, se o santuário terrestre tinha 2 compartimentos, Santo e Santíssimo, é porque ele está copiando o modelo do céu. Se havia uma arca no santuário terrestre, é porque há uma arca também no santuário celestial. E as funções que aconteciam no santuário terrestre apontavam para aquilo que um dia o Messias viria fazer por todos nós. É por isso que a gente tem que nos voltar para esse livro. Nós temos que nos voltar para a Bíblia e entender o que foi profetizado, o que foi prefigurado sobre Cristo no santuário, para vermos se de fato isso aconteceu. Então eu e você hoje podemos confiar que Deus está no controle de todas as coisas. E se você pudesse fazer um pedido a Deus hoje, podia ser o mesmo pedido que Davi fez. Olha o que disse Davi no Salmo 27, 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. O grande desejo do coração de Davi era habitar no santuário, habitar na casa de Deus. E esse também tem que ser o meu e o seu desejo, habitarmos um dia no santuário. E você sabia que um dia nós vamos voltar para esse santuário? Um dia nós vamos voltar, habitar nesse santuário junto com o Pai. Está prometido no Apocalipse para mim e para você. Nós seremos feitos colunas e baluartes na casa do Senhor. Uma promessa linda para aqueles que entendem essa verdade, para aqueles que abraçam essa verdade. Nós vamos ter uma música agora. E enquanto você ouvir essa música, eu queria que você pensasse: o que eu posso aprender mais com relação a esse santuário? O santuário terrestre. Quais são as lições que ele me ensina? E você vai entender que Deus tem um plano especial na minha e na sua vida. Porque esse santuário apontava para Jesus, que viria morrer por todos nós. Pense nisso agora. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente.
minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou eu e você podemos ser livres, livres pelo sangue de Cristo, livres porque o Filho do Homem morreu por mim e por você. Por séculos, cada animal morto no santuário apontava para a chegada do Messias. E como diz Gálatas 4:4, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Ele cumpriu o seu ministério, foi levado para uma cruz, morreu no meu e no seu lugar. Toda a tipologia do santuário foi cumprida. E assim como os animais diariamente eram sacrificados no santuário para perdão dos pecados, o Filho de Deus foi morto na cruz, para hoje ofertar a você e a mim o perdão dos pecados. É por isso que a palavra de Deus diz que abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Só o Filho do Homem. E esse Filho do Homem tem o poder de nos libertar. E ele disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Libertos de quê? Da culpa do pecado. Libertos das trevas, da ignorância. É isso que faz Cristo. Ele nos tira do reino das trevas e nos põe no reino da luz, no reino da sua glória. Não quer você hoje abrir o seu coração e permitir que o Filho do Homem
entre na sua vida? Vamos orar por isso agora. Pai querido, obrigado porque em Cristo nós temos a verdadeira liberdade. Ajuda-nos hoje a abrirmos o nosso coração e te aceitarmos como nosso Salvador pessoal, para que um dia, quando Tu voltares, estejamos prontos para Te receber. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia no programa de hoje. Eu te espero semana que vem para mais um estudo. Até lá.